Estamos aqui hoje na Câmara Municipal com o vereador Isaac Cruz. Vereador, como nasceu o desejo de ser vereador? Olha, aos amigos telespectadores do TV Cidadania, né, e a Fernanda, é um prazer muito grande. Na verdade, nós não tínhamos o desejo, né? Veio um convite, porque hoje eu sou vereador, mas além disso eu sou pastor, e veio um convite por parte da direção da igreja da qual eu pertenço, e começamos a trabalhar, né, entendendo a importância de hoje estarmos aqui, e trabalhamos. Foi um prazo assim curto, porque tínhamos apenas 3 anos aqui na cidade de Uberlândia. Nós tínhamos apenas 3 anos e trabalhamos, e hoje estamos aqui, representando não a igreja, mas representando a população no geral. Mas não havia um desejo, né? Nasceu no momento que eu recebi o convite, então acendeu essa chama dentro do coração, trabalhamos, e foi até uma surpresa, né? Porque 3 anos como morador da cidade de Uberlândia e ser eleito com 3.078 votos, foi assim algo que surpreendeu a muitas pessoas. Vereador, me fale sobre o primeiro projeto que foi marcado por toda a população e região. Olha, toda a população, não só de Uberlândia, mas do mundo, tomou conhecimento daquele caso que aconteceu lá em Santa Maria, quando houve aquele incêndio, né, em uma boate, a boate Kiss, se não me falha a memória, em Santa Maria, onde morreram 240 e poucas pessoas, 3 pessoas. Logo nós entramos com um projeto aqui nesta casa, entendendo que aqui em Uberlândia existem muitas casas noturnas, né? Entramos com um projeto proibindo o uso da pirotecnia, que é os artifícios de fogo, que normalmente é usado pelos artistas, né? E da pirofagia, que são aquelas pessoas que soltam fogo pela boca. Foi isso que causou o incêndio naquela boate, naquela ocasião, e nós entramos com um projeto aqui nesta casa, que foi aprovado, já foi sancionado, e depois disso houve assim uma fiscalização maior, porque nós não somos contra as casas noturnas, os locais onde as pessoas que gostam de se divertir, nós não somos contra. Nós entramos por medida de segurança, para dar uma segurança maior às pessoas que frequentam aquele local. Graças a Deus, houve um entendimento de todos os colegas, de todos os vereadores, e nós conseguimos aprovar esse projeto aqui. Então, hoje, depois disso, houve uma fiscalização maior, foram encontrados por parte dos fiscais, do Corpo de Bombeiro, muitas irregularidades, em que as casas tiveram que se adequarem, entendeu? Eu não sei se ainda existe coisas a serem feitas a esse respeito, mas na época houve uma fiscalização muito grande, teve casas que tiveram que parar alguns dias as suas atividades, até que se adequassem, né, às exigências do Corpo de Bombeiro e da fiscalização, e espero que esteja sendo feito, né, essa fiscalização, porque nós entendemos que as pessoas elas têm direito de se divertirem, mas tem que se divertir com segurança. Então, eu fiquei assim muito feliz por ter, esse foi o nosso primeiro projeto aprovado aqui nesta casa, e que despertou, né? Porque às vezes, como um bom brasileiro, às vezes a gente espera, e às vezes é necessário acontecer uma coisa, infelizmente, foi assim muito doloroso, não só para a família, mas para todos nós, que foram vidas que foram ceifadas, para poder a gente se despertar. E foi através daí desse acontecimento que nos despertou esse desejo, e fomos felizes quando lançamos esse projeto aqui nessa casa, que foi aprovado, graças a Deus. Vereador, me fale sobre o projeto, que é o cadastro negativo das empresas, que trouxeram prejuízos para a cidade. Então, Fernando, isso é uma coisa ruim que acontece, não só aqui na cidade de Uberlândia,
mas a gente sabe que acontece no nosso estado, no nosso Brasil. Nós entramos com um projeto que, inclusive, a nível de estado, já existe um projeto onde as empresas que pegaram obras públicas e que abandonaram no meio do caminho, que é muito comum isso acontecer. Aqui mesmo em Uberlândia nós temos vários prédios aí abandonados, aqui na Rondon Pacheco mesmo. As pessoas são sabedoras ali de uma obra grande, que me parece que é do Ministério Público, ali próximo do teatro, que era para ter terminado essa obra, se não me falha a memória, no finalzinho de 2013, está parada até hoje. Quer dizer, foram empresas que vieram ganhar a licitação, que é muito comum, quando vai se fazer qualquer construção, várias empresas, 3, 4, 5, entram nas licitações, e naquela ânsia de ganhar a licitação, tem aquelas que jogam o preço lá embaixo, para ganhar. Só que ele sabe que ele não vai dar conta de construir. Ele sabe que tem que haver, e muitas das vezes não há uma contrapartida à altura. O que acontece? Aquela obra ela é abandonada. Ela é abandonada, quer dizer, isso traz um prejuízo muito grande para o município, porque aí tem que se fazer um outro edital, abrir novas licitações, e nisso tem várias. Nós temos a obra ali, por exemplo, do Parque do Sabiá, o pessoal faz a caminhada ali, né? Aquela obra do restaurante que tem ali dentro, para 3 empresas, já eu estava até cobrando isso outro dia, do Zezinho Mendonça, que é o secretário, entendeu? Então, eu não acho justo. A empresa ela trouxe prejuízos para a cidade, que ela venha concorrer a uma nova licitação. Ela já mostrou incapacidade. Ela já mostrou que ela não tem condição. E muitas das vezes jogou o preço lá embaixo e tirou uma empresa séria, só porque tinha um precinho maior. Infelizmente, eu acho que tem coisas, né, que, por mais barato que ela seja, se torna cara. É o que tem acontecido. Então, nós entramos com esse projeto, que ele foi aprovado aqui nesta casa, ele foi aprovado, por 16 votos, teve um veto do prefeito, que eu não sei porquê, entendeu? Nós estamos trabalhando, e vamos ver se esse ano nós derrubamos esse veto, porque eu entendo da importância, né? Foi aprovado aqui nesta casa por 16 votos a 4, se não me falha a memória. Mas ele não foi sancionado, tem um veto, que nós estamos trabalhando para derrubar esse veto, pois entendemos que, já que a empresa mostrou incapacidade, ela não tem o direito, embora a gente sabe que usa-se muito, vamos usar aqui um português claro, de malandragem. Eles trocam, às vezes, o CNPJ, troca o nome, e acaba entrando com outro nome, concorrendo. Eu sugiro até que isso seja feito, até uma busca através do CPF da pessoa, para descobrir se realmente o cara não está tentando burlar a lei. Então, eu espero que quando nós, ainda esse ano, a gente consiga derrubar esse veto e faça valer essa lei, que eu acredito que é de suma importância para a cidade de Uberlândia, inclusive para o poder público. Eu só quero fazer uma ratificação que não é obra do Ministério Público, não, é do fórum aqui de Uberlândia, né? Aquele prédio que tem ali próximo, ali, inclusive ao teatro ali, que está parado as obras, é do fórum, da construção do fórum aqui de Uberlândia, que fica ali na Rondon Pacheco, né? Todo mundo conhece, então não é do Ministério Público, não, só para ratificar. Vereador, me fale sobre o projeto referido sobre as casas lotéricas. Então, Fernanda, esse é um projeto que nós entramos aqui para que, por exemplo, no atendimento, para que haja uma regularização no atendimento, que, se não me falha a memória, é 15 minutos nas agências bancárias, para que isso seja também uma norma dentro das casas lotéricas, uma vez que as pessoas, elas às vezes ficam lá 40 minutos, ficam meia hora lá na fila. Então, a gente entrou com esse projeto para que haja uma fiscalização. Isso está em tramitação, né, para que as pessoas venham
é melhor serem atendidas. E também, ainda falando da casa lotérica, nós entendemos, nós entramos com um projeto também referente às casas lotéricas, que as próximas, não as que já existem, mas, por exemplo, as que existem que forem mudar de local, que ela não pode ter menos de 60 metros. Menos de 60 metros. Por quê? Todo mundo é sabedor do que as pessoas nas casas lotéricas ficam na chuva, no sol, entendeu? E ali numa fila para pagar suas contas, que hoje as casas lotéricas é uma extensão que ajuda muito a Caixa Econômica, as pessoas pagarem suas contas, né? E nós então entramos com esse projeto, pedindo agilidade no atendimento e também na ampliação do espaço. Não nas que já existem, essa lei não vale para as que já existem. Se for continuar no mesmo local, o fiscal não vai lá fechar. Mas as próximas que forem o empresário que pretende abrir uma casa lotérica, esse está em tramitação aqui nesta casa, para que ela não pode ter menos que 60 metros. Até porque com 60 metros, você pode ter uma cadeira ali para, por exemplo, uma pessoa idosa, uma gestante, ali está sentada esperando, e não ficar tantas pessoas. A gente sabe que não vai comportar todo mundo, porque hoje você vê as casas lotéricas, alguma delas, entre duas pessoas, o restante já fica do lado de fora. Às vezes viram a esquina. Então, a gente espera que a gente consiga aprovar esse projeto aqui, para poder trazer o melhor conforto para a população que usa esse local para pagar suas contas. Vereador, me fale sobre o projeto da reserva de vagas para os afrodescendentes. Muito bom a sua pergunta. Esse projeto, Fernanda, nós está em tramitação aqui nesta casa, inclusive agora dia 26 nós teremos aqui uma audiência pública, onde nós estamos convocando a todos o pessoal do movimento negro para discutirmos, antes de aprovarmos esse projeto, que a gente entende que é de suma importância. Inclusive, a Dilma lançou esse projeto, que já foi aprovado em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Senado foi aprovado, e logo em seguida nós entramos com esse projeto aqui nesta casa, que dá o direito a reserva de 20% para os afrodescendentes, né? Tanto nos concursos públicos, como também no provimento de cargos efetivos e empregos públicos. Nós entendemos que os negros, estava inclusive lendo a história, a importância deles, com a chegada deles aqui no Brasil, que foram sempre escravizados. E tudo hoje que a gente vê, não tem como negar que teve a participação desse povo tão importante e que é tão desvalorizado. E nós precisamos abrir o nosso entendimento, a população precisa entender, porque a questão, eu costumo, até outro dia eu estava conversando com uma pessoa, que ela até se demonstrava assim um pouco contrário a esse pensamento do que eu estou falando aqui. E eu disse para ela o seguinte, eu falei, olha, eu vou provar para você que todos nós somos iguais. Eu falei, se você cortar o seu dedo, de que cor que é o teu sangue? Vermelho, não é? Se você cortar o dedo de um negro, de que cor que é o sangue dele? É vermelho também. Então isso significa que nós somos iguais. Nós somos iguais. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que veem e criam essa indiferença. E eu acho de suma importância, eu me sinto honrado. Tem alguns que ainda não entenderam, inclusive dos próprios movimentos. Então, essa audiência que nós vamos estar fazendo dia 26, nós estamos convocando aqui todos os descendentes, todos os movimentos negros para estarem aqui nesta casa, vai ser às 19 horas, justamente para que nós possamos discutir e podemos tirar dessa audiência pública um caminho para podermos aprovar esse projeto. Inclusive, eu deixei espaço para que outros vereadores ou os próprios movimentos quiserem sugerir alguma emenda. Eu acredito que a gente não vai
como é que se diz, como é que eu posso dizer? A gente não vai ter dificuldade para aprovar ele, uma vez que estamos tendo apoio aí da Secretaria, dos Afrodescendentes, aqui de Uberlândia. Enfim, nós esperamos no dia 26 e convidamos os telespectadores que estão nos acompanhando a vir também, quem sabe, tem um bom pensamento, uma ótima ideia, para a gente poder discutirmos aqui no dia 26, próximo agora. Vereador, me fale sobre a exerção de impostos para os templos religiosos. Então, esse é um outro projeto que foi aprovado aqui nesta casa, apesar que já há uma lei, né, que é que isenta os templos religiosos, porém aqui em Uberlândia, os líderes estavam encontrando uma resistência quando iam em busca desse benefício, que é até uma promessa do prefeito. Quando chegava no templo, e isso é bom que fique claro, que são os templos religiosos, seja ele igreja evangélica, seja ele católico, ou seja ele centro espírita, qualquer templo que seja próprio, ele tem o direito nessa isenção. Só que o que estava acontecendo? Quando chegava lá, que o templo ainda não tinha o habites, não estava sendo concedido, ou não tinha o alvará, não estava sendo concedido esse direito dessa isenção. E nós entendemos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque a pessoa dá entrada para adquirir o seu alvará, e aquela burocracia que não deveria existir. Nós estamos vivendo em tempos avançados, onde a coisa poderia ser facilitada, mas às vezes há uma burocracia danada e demora. Ora, isso não tira o direito da pessoa, uma vez que o templo é próprio, isso não tira o direito dela ter a isenção. A outra documentação nós entendemos que está em andamento. Claro, a pessoa ela não tem que funcionar. Até eu fui questionado. Não, mas e a pessoa? Mas é obrigado ter o alvará? Sim, é obrigado. É obrigado. Se amanhã, uma vez ele tem a isenção, amanhã a fiscalização bater, e a pessoa não tiver o alvará, não tiver o habites, aí tome-se a providência que tiver. Eu acho que seja o pastor, seja o padre, seja o pai de santo, seja quem for, ele tem que andar de acordo com a lei. Ele tem que ter o alvará, que lhe dá o direito do funcionamento. Parece que ele tem que ir lá na prefeitura, ele tem que dar entrada, providenciar toda a documentação, mas antes que isso aconteça, isso não impede ele de ter a isenção. Então, se o seu templo ele é próprio, seja igreja ou qualquer que seja o templo religioso, ele é próprio, então você tem direito sim na sua isenção dos impostos. Esse foi o nosso propósito, foi aprovado, e agora estamos esperando que o prefeito venha sancionar. Essa lei, entendemos que ele não vai se recusar, uma vez que a promessa dele, ele já se reuniu com os líderes logo no início do seu mandato, e ele prometeu para as pessoas, né? Então ele não vai agora voltar atrás, acredito eu. Vereador, me fale sobre a cobrança de pátio de veículos. Então, Fernanda, todos sabem, as pessoas que já tiveram o seu veículo, por alguma razão, ou deixou estacionado num lugar proibido, e ele foi recolhido, o absurdo que são as cobranças. Eles cobram, eles não cobram por hora, eles cobram a diária, que se torna um absurdo. E nós entramos com esse projeto para que seja cobrado por hora. Por exemplo, a pessoa ficou um dia, que são um dia 24 horas, não é isso? Ficou um dia que corresponde a uma diária e mais uma hora. Então, eles, em vez de cobrar mais uma hora, eles cobram mais uma diária. E assim sucessivamente. Então, com isso, as pessoas, às vezes, dependendo do tempo que o carro fica lá, não vale nem a pena ir buscar. É um absurdo. E nós temos essa lei que nós entramos aqui, isso já é lei no Estado. Em Belo Horizonte, por exemplo, em Belo Horizonte o carro ele é recolhido, então ele fica lá 3 dias e 2 horas. Então ele paga 3 dias, 3 diárias e 2 horas.
e não 4 diárias, como vem acontecendo. Isso eu acho. E para onde, se esse dinheiro que lá é cobrado, nós tivéssemos a certeza para onde ele seria aplicado, eu nem entraria com esse projeto, porque estaria beneficiando. Mas sabe lá para onde ele vai? E nem eu quero, não estou aqui entrando nesse mérito, mas eu acho um absurdo, um desrespeito, porque às vezes a pessoa, por um descuido, ela parou num lugar proibido, de repente. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro, eu tive um caso, eu estava indo para o despachante, para regularizar, para pagar acho que era o IPVA do meu carro, e no caminho eu deparei com uma blitz, e o meu carro foi recolhido. Então, nessa hora, ninguém ouve ninguém, eles é que estão com a razão. Isso acontece muito. As pessoas não querem conversa, levam o carro da pessoa para o pátio, e lá eles fazem cobram esse absurdo. Então, nós entramos com esse projeto, que ele está em tramitação também, esperamos que ele seja aprovado. Nós estamos trabalhando para aprovar, porque eu acredito que vai ser de grande benefício aí para a população, principalmente para aqueles, né, que tiverem o seu veículo recolhido em um pátio. Então, se ficou lá uma semana, então que não se cobre 2 semanas, que se cobre uma semana e mais as horas que ele ficou lá, e assim por diante. Vereador, o senhor aprovou o Dia do Defensor Público. Me fale sobre esse projeto. Olha, é um projeto de suma importância, Fernanda, porque nós todos sabem do trabalho que esses homens, né, na pessoa do Dr. Fernando, ele tem desenvolvido, esse pessoal tem desenvolvido aqui na cidade de Uberlândia, sempre trabalhando em favor das pessoas, dos menos favorecidos, né? Me parece já foram 8 trabalhos que eles fizeram aqui. O direito, não me falha a memória, é o direito de ter pai. Muitas crianças que os pais não reconheciam, né, a paternidade, eles têm trabalhado em cima disso. Eu me lembro que o primeiro trabalho que eles fizeram aqui, o primeiro projeto, nós tínhamos um programa chamado Triângulo em Destaque, tanto rádio e TV, e o primeiro programa que divulgou esse trabalho da Defensoria foi o meu programa. Eles estiveram no meu programa. E daí para cá já são 8 eventos que eles fazem nesse nível, buscando sempre o reconhecimento dos pais para com seus filhos, dando condição das crianças de terem o seu registro, a certidão de nascimento. Então, nós entramos nessa casa com esse projeto de ter o Dia do Defensor, que é o dia 9 de março, se não me falha a memória, e foi aprovado. E eu quero aqui parabenizar aos defensores públicos que têm desenvolvido um trabalho muito grande, que inclusive estão aí agora trabalhando, né, para ter o seu prédio próprio, porque o lugar onde eles estão está muito pequeno. Você vê que a coisa cresceu de tal maneira que hoje Uberlândia, ele se tornou exemplo para todo o estado de Minas Gerais, mas tudo começou aqui, através do trabalho dos defensores públicos aqui da cidade de Uberlândia. Então, nós aprovamos esse projeto e, no mesmo nível, nós criamos também o dia de reconhecimento às pessoas com doenças reumáticas, que é um trabalho que desenvolve. As pessoas dizem, mas vocês ficam criando o dia disso, o dia daquilo, mas eu acho que esses 2 projetos que nós entramos aqui, de reconhecimento, é de suma importância pelo trabalho exercitado. Por exemplo, os defensores públicos, eles têm esse trabalho maravilhoso, conforme nós já falamos. E o dia que nós criamos também da semana, né, de reconhecimento às pessoas com deficiência, doenças reumáticas, é um trabalho que é desenvolvido, que poucos sabem aqui na cidade, apesar de já ter muitos anos, acho que quase 17, 18 anos de existência, que é um trabalho que é desenvolvido por uma associação
que chama-se Aru, que fica ali no bairro Granada, que hoje ela atende. Quando nós conhecemos a Aru, eu me lembro que, como pastor, a gente se unia para fazermos galinhadas para poder ajudar a pagar o aluguel do local que eles atendiam. São pessoas que sofrem com todo tipo de doenças reumáticas, e para quem não sabe, fica ali na Abadia Bonifácio, número 23, que é um trabalho excelente, que merece todo o respeito. Hoje atende aproximadamente, por dia, cerca de 130 a 150 pessoas. Lá tem fisioterapia, tem pilates, aula de violão, aula de cântico. Foi recentemente ali instalado um trabalho de inclusão digital. Então, um trabalho excelente que merece todo o respeito, e nada melhor do que a gente ter feito essa homenagem. Eu me sinto honrado por ter tido o privilégio de fazer esse reconhecimento, e graças a Deus foi aprovado aqui nesta casa. Então, parabéns tanto para a Defensoria Pública, como também para o pessoal ali da Aru. E eu faço até um apelo aqui, aproveitando, porque as pessoas precisam conhecer essas coisas boas. Porque, infelizmente, hoje, Fernando, a gente vê a imprensa, elas são em busca do sensacionalismo, né? Só em busca de audiência. Ninguém mostra as coisas boas, só mostra morte, desgraça, aquilo que acontece. E eu tenho visto que a TV Cidadania tem procurado mostrar essas coisas junto da sociedade, da população, aquilo de bom que tem acontecido. E eu fico, assim, muito lisonjeado de estar aqui. Vereador, para finalizar, deixe um recado para Uberlândia e região. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a TV Cidadania, toda a equipe, por ter nos feito esse convite, e dizer que vocês estão de parabéns, procurando mostrar para a população aquilo que, muitas das vezes, as pessoas não mostram, né? Eu quero dizer para o telespectador que nós estamos à disposição. Eu, quando fui eleito, Fernando, entrei nesta casa, até eu me recordo que me fizeram uma pergunta, até um grupo ligado à Igreja Católica, estava junto com o padre Amauri, me fizeram a seguinte pergunta: como é que vai ser o seu relacionamento, um pastor e um padre? E eu respondi para esse grupo o seguinte, eu falei: olha, se o pensamento do padre for o mesmo que o meu, nós não vamos ter problema nenhum, que é lutar pela população. Eu acho que nesta casa, aqui existe muito aquela coisa de vaidade. As pessoas são muito vaidosas. Ah, fui eu que fiz. Tem muitas coisas. Nós temos, são 23, não me fala a memória, deixa eu até dar uma conferida aqui. Nós temos 23 projetos aqui nesta casa, e nós nem tivemos condições de falar de todos, 8 deles aprovados, nós nem tivemos condições de falar de todos eles, mas eu nunca digo que fui eu que fiz, de jeito nenhum. Por quê? Porque são 27 vereadores, e eu acho que, se todos tiverem esse mesmo sentimento, porque o voto, a gente busca lá fora na época da eleição, mas uma vez estando aqui dentro, nós temos que ter consciência de que nós temos que lutar em prol da causa que é o povo. A minha bandeira não é partido nenhum. Qual é a sua bandeira? Minha bandeira chama-se pessoas, chama-se povo. Então é por eles que eu luto. Então, você que está nos assistindo, saiba que nós estamos à sua disposição. É claro que é muito ruim quando uma pessoa procura a gente não dá aquela atenção, mas não consegue resolver o problema da pessoa. Isso dói lá dentro da alma, mas as pessoas precisam entender que não depende só da gente, mas o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Eu quero ser seu representante. Pode procurar o nosso gabinete, que é o gabinete 6, pode nos procurar e a gente vamos lutar juntos, né? Eu costumo dizer, juntos fazemos mais, né? E muito obrigado pela TV Cidadania. Obrigado. Nós temos, inclusive, o telefone que a pessoa pode estar solicitando. Muitas pessoas, lá está acontecendo aqui algo aqui no meu bairro, não vem ninguém. Nós temos um telefone que é o 3239-1125, que é o telefone do meu gabinete, a secretária vai atender, você faz o seu pedido. Temos também, eu costumo dizer, eu dou meu celular, não tem problema, meu celular é público, 92060197, e nós estamos à disposição.
Sempre que precisar, estamos aqui à disposição.